Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quer deixar a sua casa cheirosa, perfumada e iluminada? Então vem comigo porque hoje eu vou ensinar você a fazer um porta-velas de gesso aromático. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Nascimento. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos passo a passo? E para fazer esse porta-velas de gesso, o material que você vai precisar é o gesso, tá, gente? Esse gesso eu encontrei ele em loja de material para construção, tá? É um gesso de fazer artesanato, você encontra facilmente. Você vai precisar de água, algum suporte aí para fazer essa mistura. Aqui eu vou usar um copo da medida do copo de requeijão, que é 200 ml, tá, gente? E além disso tudo, você vai precisar também de um molde. Aqui eu escolhi esse molde de coração, aqui é um porta-joias, né? E eu escolhi ele porque esse plástico é resistente, ele tem a largura que eu preciso, né? E vou dar uma dica para vocês. Esse plástico, aqui embaixo tá escrito PP. O que é PP? É um plástico, vou ler aqui para vocês, polipropileno. Ele é um plástico bem resistente, é ideal para fazer esse trabalho porque ele vai desmoldar o gesso sozinho, não vai precisar você untar essa forma aqui, tá? Se por acaso o seu molde que você for usar não for esse PP, você vai ter que untar ou até quebrar, né, esse pote para poder tirar o gesso. Então eu indico que seja esse tipo de plástico. Deixei aqui separado também, olha, flores artificiais, né, porque o gesso ele endurece muito rápido, então já vou mostrar para vocês os materiais, porque depois é só ir encaixando as coisas. Vou usar essa vela aqui, que é aquela velinha Richaud, tá, mas você pode usar a vela que você quiser aí, e você se atente para o tamanho dela, porque você também vai precisar de um molde para fazer no gesso. Então eu peguei esse vidrinho aqui, que ele é do tamanho mais ou menos aqui da vela, coloquei um pouquinho de água para dar peso, né? E ele que eu vou usar como molde para fazer o buraco aqui na minha vela. E você deve estar perguntando aí, Ana Paula, eu não tenho um molde desse de coração. Calma, que depois que eu fizer esse trabalhinho com vocês, eu vou ensinar você a fazer o seu próprio molde de coração com os materiais que você tem aí na sua casa, ok? Gente, então a medida que eu vou usar aqui é 2 copos de gesso para 1 de água, independente do tamanho do seu copo, tá? Essa é a medida que eu vou usar, mas você faz de acordo com o tamanho do molde que você for usar aí na sua casa, ok? E aqui, eu vou usar essa máscara aqui, eu sei que ela não é adequada para isso, mas como eu não tenho a outra, eu acho melhor usar essa do que eu não usar nenhuma, né, gente? Porque o gesso sobe um pozinho aqui, tá? Então, se proteja. Gente, vocês viram que eu coloquei a água primeiro, depois fui polvilhando o gesso, tá? Esse processo eu acho melhor porque dá tempo dele ir absorvendo a água e de você mexer, tá? E também evita subir muito pó, ok? Então agora eu vou fazer a mistura.
Tá vendo, gente? Olha, eu coloquei as flores aqui já enfincada no gesso e coloquei o suporte aqui, né, pra fazer o molde, que é onde vai ficar a minha velinha, e agora eu vou aguardar a secagem. Enquanto o meu molde aqui vai secando, eu vou ensinar você a fazer o seu molde de coração utilizando o que você tem aí na sua casa, tá, gente? Olha só, tenho certeza que você deve ter um pote desse de paçoca, ou então uma garrafa PET também, tá, gente? Também dá pra fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar só essa parte aqui e essa parte do fundo pra fazer esse molde. Então, com o estilete, eu vou tirar esse fundo aqui, tá? Tirei o fundo, não descartem, tá, gente? Porque esse fundo também eu vou utilizar. Esse plástico aqui também tem o PP aqui, ó. Então ele é ótimo, ideal para fazer essa forma também, tá? Então agora eu vou tirar essa outra aba aqui grossa que tem no pote. Então, essa parte grossa aqui você despreza, tá? Não vai usar. Você vai usar essa parte aqui. Agora, você deixa a largura que você achar melhor. Aqui, olha, por exemplo, ficou com 5,5 centímetros. Vou deixar assim mesmo, tá, gente? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse plástico e vincar aqui essas pontas. Olha só, gente, tô vincando aqui com alicate para vincar bem, tá? Você usa aí a régua, o que você tiver aí, um alicate, para ficar bem vincado aqui essa parte. Então agora, depois que fez isso, olha, você abriu, vai ficar desse jeito aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uma das pontas e vincar ao contrário. Fazer isso aqui, olha. Olha só, tá vendo, gente? Já tá um molde aqui do coração perfeitinho. E agora você vai usar esse fundo para fazer o fundo do seu coração. Aí você vai ajustando aqui dentro desse plástico e eu vou colar aqui para poder fechar esse molde. Para fazer essa colagem, gente, eu vou usar a cola de silicone, essa fria, mas depois eu vou fazer a finalização com a cola quente, tá? Porque não pode ficar nenhum buraquinho, senão o gesso vai vazar depois. Olha só, gente, passou a cola, é claro que o coração tá maior do que esse fundo, mas eu vou ajustar o coração ao tamanho desse fundo. Ou se você tiver um acetato aí que dê pra você fazer desse tamanho também, tudo bem. Gente, então aqui vocês segurem um tempinho, demora um pouco porque a cola fria, ela tem um tempo dela de secagem, né? Mas o importante é só ela ficar assim, ó, tá vendo? Aqui eu não vou soltar porque se eu soltar, o plástico vai querer abrir, né? Mas eu pus a cola fria porque dentro do molde não pode ter nada de restos de cola, porque senão na hora que você colocar o gesso vai ficar aquela sujeira, vai ficar aquele buraco, né? Então eu fiz isso para preservar a parte de dentro. Agora a parte de fora, eu vou pegar a cola quente e vou fazer uma parede aqui que é para selar esse molde aqui, para quando você colocar o gesso ele não vazar, ok?
Olha só, gente, tá vendo? Olha, molde de silicone em formato de coração pronto, feito com pote de paçoca. E como eu falei, dá pra fazer com garrafa PET também, desde que você ache uma base de fundo. Aqui vocês caprichem bem na cola, porque aí quando você colocar o gesso aqui não vai vazar, tá? E essa parte aqui é só você cortar. Olha, tá vendo? Tá aí o seu molde de coração prontinho, não tem problema se você não tem, você mesmo vai fazer aí na sua casa. E eu vou dar uma outra sugestão para vocês agora. Se você não quiser colocar as flores, como eu fiz aqui nesse, você pode pegar esse molde de coração e só pegar o formato da velinha, quando você colocar o gesso, e coloca aqui e põe para secar. Porque aí dá para você fazer outro trabalho aqui, dá para você fazer uma decopagem. Depois no final do vídeo eu vou mostrar para vocês um coração que eu fiz com decopagem também, desse jeito que eu tô explicando para vocês, certo? Agora chegou a hora de desenformar esse porta-velas, olha só. Eu deixei mais de meia hora lá no sol, viu, gente? Mas o gesso, ele seca bem rapidinho, 10, 15 minutos. Aí aqui é só você pressionar assim, olha, pra soltar, olha, tá vendo? Já tá até solto. E fazer uma pressãozinha assim, olha. Olha só, já saiu perfeito, tá vendo? Agora eu vou tirar essa parte aqui também. Olha isso. Agora eu vou dar uma lixadinha aqui, olha, para tirar esse excesso de gesso que ficou aqui. E depois eu vou colocar a vela e o perfume. Lixou a sua peça, passa um panozinho úmido para poder tirar o excesso do pó do gesso. Depois é só pegar uma essência, olha só, gente, essa daqui é de cacau. Tem várias prontas por aí, mas eu mesmo fiz a minha porque eu gosto desse cheirinho específico, tá? Então é só você borrifar a essência, ó, e colocar a vela. E olha só como ficou esse porta-velas, gente. Além de decorativo, né? Ele vai perfumar aí qualquer ambiente que você colocar na sua casa. No quarto, no banheiro, na sala de jantar, né? Em qualquer cantinho aí ele vai ficar uma peça decorativa, né? E ele vai exalar esse perfume maravilhoso. Que pena que vocês não estão sentindo aí. Pra quem não sabe, o gesso, ele é um material poroso. É que não deu pra ver. Quando eu espirrei aqui o perfume, na hora ele absorve, sabe? Então, esse cheiro aqui, ele vai durar mais ou menos uns 3 meses. E depois, quando for perdendo o cheiro, você vai lá e borrifa de novo, né? Eu achei uma ideia super incrível. Fiz outros aqui, olha só. Fiz ele em azul. Fiz esse daqui já com tema de Natal, para quem tava pedindo para mim, né, já começar temas natalinos. Agora a gente tá entrando no mês de agosto, eu vou começar a soltar um pouco mais de coisas assim, de ideias de Natal, e eu acho que essa é uma sugestão super incrível que dá para você colocar aí, ou assim, num suporte de madeira, né, com uma fitinha, com uma tagzinha, ou naqueles saquinhos de organza, dá pra você presentear, pra você vender, né? Fiz assim também, olha, gente, tá vendo? Com decoupagem. Aqui, no caso, para fazer a decoupagem, eu tive que impermeabilizar essa parte de cima, né? Passar uma goma laca para depois fazer a decoupagem e selei com verniz. Então, aqui o perfume não pega, tá, gente? Mas nessa parte de baixo ele pega sim, tá? Aonde você fizer pintura, decoupagem, ele não vai pegar o cheiro, mas na parte de baixo, com certeza você consegue fazer esse trabalho. E outra coisa, né? Para você não colocar diretamente no seu móvel, para não riscar o seu móvel, você pode usar esse daqui, olha. Esse daqui são protetores autoadesivos redondos de silicone. Umas bolinhas de silicone que dá para colocar embaixo, ou se você preferir, você pode cortar um pedacinho, né, daquele tecido feltro também, para não raspar, ou então colocar assim na madeirinha, que eu acho que fica muito incrível. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse projeto de porta-velas, se vocês querem que eu traga mais sugestões, né, como essas aqui de lembrancinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!